Agora a empresa vai para a próxima que está na lista, né? Eu até trouxe a lista aqui para não me perder nos nomes, mas assim, tem a Escola Isaura, Aires Gevaerd, a Escola Ponta Russa, Sei Bentavanoli, todas aguardando higienização para manutenção desses aparelhos que já foram instalados. Nós finalizamos instalação na Gonzaga Steiner, Raul Amorim, no Sei Paquetá, e agora temos Ângelo Dognines, JVC, Escola do Rio Branco, Pequenos Pensadores, Helga, Sei Max Rodolfo Steffen, que é conforme os aparelhos vão chegando, a gente vai fazendo instalação. Essa manutenção, ela é feita... existe uma equipe da prefeitura que faz isso também, ou é só por licitação, só por conta? Estamos numa empresa licitada, né? Na Secretaria de Educação, no ano passado, devido à alta demanda, vocês aqui também acompanharam o CI no MF Alho. Nós tínhamos uma sala que a gente não conseguia ligar o ar-condicionado. Ele estava lá instalado, mas a rede elétrica, o disjuntor caía. Nessa ocasião, especificamente, a nossa dificuldade enquanto secretaria foi a alta demanda do profissional da Secretaria de Infraestrutura no desenho dos projetos elétricos, né? Então, a gente precisou fazer um processo seletivo, a gente contratou um engenheiro eletricista só para atender as demandas da Secretaria de Educação, 2 eletricistas. Então, eles realizam as manutenções mais básicas, né? E aí, quando é troca, higienização, aparelho, é a licitação. Né? Ô, secretária, pensa, pelo menos um pensamento que eu tive em nessas informações. Mas, por exemplo, não é possível fazer toda essa operação de manutenção no inverno e chegar lá para outubro, mais ou menos, novembro, quando você liga o ar-condicionado e fala assim, ó, tá tudo redondo, tá tudo beleza. E aproveitar, depois, sei lá, de maio para frente, esses 6, 7 meses que você não liga o ar porque é frio, não há espaço para fazer essa manutenção total nessa época de inverno? Nós fizemos, né? Não a total em todas as escolas, com a empresa terceirizada, até porque, como eu mencionei, algumas escolas mantêm essa higienização com o dinheiro direto na escola junto com a APP. Iniciamos o ano no Elza Bodemir e todos os aparelhos funcionando. 2 semanas de calor intenso, 2 máquinas quebraram. Essas 2 máquinas são as máquinas que no ano passado passaram por manutenção. Lá nós tivemos a substituição de 7 máquinas novas, toda a parte elétrica, quadro novo, mas no início do ano 2 aparelhos. E aí eu tenho que comprar e aguardar o prazo de entrega, né? Hoje vocês têm uma espécie de não sei se fosse sistema, mas um controle dessa questão de isso é do diretor com a secretaria? Olha, na minha escola, vocês assim, na minha escola eu tô com tudo funcionando, beleza. Na escola X eu tô com um problema. Vocês têm as direções das escolas passam esse controle para vocês? Sim, eles fazem não só disso, mas também de todos os outros investimentos necessários na unidade, né? A gente tem aí o 3º ano, né, de diretores escolares que passaram por processo de seleção e a gente consegue perceber a qualidade desses profissionais. Eles estão lá de fato para gerenciar e cuidar da escola e eles trazem toda essa demanda, a gente prioriza, né? Então, nós vamos fazer a substituição de outros 3 telhados. Então, o que a gente sempre trabalha na secretaria, tem as emergências, o que é urgente e o que a gente vai colocando no cronograma. Então, telhado e parte elétrica são ali as questões emergenciais e de urgência. Os demais a gente vai incluindo conforme cronograma de execução que a empresa dá conta e que também a questão financeira. Então, por exemplo, na escola da Georgina nós finalizamos toda a pintura da unidade. Então, a próxima escola que vai passar por pintura é a Augusta Dutra de Souza, assim como construção de banheiro. Então, lá nós temos inclusive uma engenheira civil que também veio no ano passado só para a demanda da educação de melhorias e conserto e manutenção e construção também, né? Deixa eu mudar de pano para manga, mas ainda nessa linha a secretária falou do Paquetá e também de troca de telhado. Como é que está a questão da reforma da quadra da Escola Paquetá? Que eu lembro que parece que vindo um recurso de emenda. Como é que está o andamento desse projeto em específico? Eles estão em trâmite licitatório, né? Lá no Paquetá nós recebemos 2 emendas parlamentares da deputada Daniela, uma para manutenção da quadra e outra da parte elétrica, que aí precisa ser todo substituído. Então, esses processos estão ali com a Secretaria de Infraestrutura e já iniciaram os trâmites na licitação. Aí houve impugnação da primeira licitação da elétrica
do Paquetá, agora refaz, republica, da mesma forma a quadra também, né? A quadra lá do Clara Maria Furtado, aquele espaço também, por uma emenda parlamentar do vereador Felipe Hort, que a gente também vai executar. A troca do telhado do Ângelo Dognini, também emenda parlamentar. A compra de ar-condicionado também veio uma emenda parlamentar. Então, essa ajuda desses recursos que vem a mais para o orçamento da educação é que a gente também consegue tirar em muitos projetos do papel e muita melhoria ali na ponta, né, na escola. Secretária, e que questão do uniforme escolar para esse ano? Isso, nós fizemos a aquisição do kit de verão. Cada kit são 2 camisas e uma bermuda, ele custa R$ 38,96 cada kit. Compramos 17 mil, isso totaliza um investimento aí de mais de 600 mil reais. E a empresa está fazendo a entrega, já iniciou pela educação infantil e agora chega então na etapa do ensino fundamental. A empresa tem até o dia 11 de março para finalizar tudo. Depois disso, a gente, então, se ela não finalizou, a gente tem acompanhado o cronograma, aí a gente começa a entrar com as medidas administrativas, né? Porque também a compra foi indicada para ele no dia 15 de dezembro. Então, o tempo de 45 dias para ele fazer a entrega. Então, já tem aluno recebendo? Já tem. E a questão do uniforme de inverno? Aí, o uniforme de inverno agora, então, a gente faz a compra, 45 dias, para até maio ele estar na rede sendo entregue. O Rodrigo Cesário está mandando um abraço aí para a secretária, está nos acompanhando lá no SAMAI. Eu quero lembrar. O SAMAI aqui também tem sido bem importante. Identificamos 2 vazamentos grandes em 2 escolas nossas. Foi preciso quase 15 dias de trabalho, com um profissional trabalhando à noite para identificar onde estava esse bendito vazamento que tirava a pressão da caixa d'água. Acharam, que bom. Só lembrando aqui, fazendo esse ato aqui dentro dessa entrevista, hoje começa lá no SAMAI a 1h da tarde, você pode fazer aí pegar a senha, né? Começa hoje o gabinete aberto, SAMAI, presidente e diretor, que atendem a comunidade nas quartas-feiras. Vai começar hoje. O SAMAI de Brusque lançou a partir deste dia o programa Gabinete Aberto, uma nova iniciativa para fortalecer o diálogo direto com a comunidade. Todas as quartas-feiras, à tarde, o presidente Rodrigo Cesário e diretores da autarquia atenderão moradores na sede administrativa na rua Doutor Penido. Senhas distribuídas a partir das 13h30. O atendimento é por ordem de chegada. As 20 primeiras senhas serão atendidas nesta quarta-feira. Então, você que tem alguma solicitação e está sentindo uma certa burocracia, certo? Entre em contato com a equipe do SAMAI para resolver essa situação, ok? Através dessa quarta-feira do gabinete aberto do SAMAI, onde o presidente e também diretores vão atender. São 8h16 minutos, 8h16. Quero falar da Escola Cívico-Militar, mas eu quero fazer uma pergunta, porque está acontecendo um debate em São Paulo, essa briga de situação e oposição, a briga política, né? A briga ideológica que infelizmente coloca vocês da educação, o pessoal da saúde, nesse fogo cruzado, e não tem nada com isso, vocês estão lá para fazer o trabalho, né? Baseado no programa de governo e ponto. Mas em São Paulo está se cobrando, eu vi um debate sobre isso, aquele que trabalha o professor da Escola Cívico-Militar, que ganha um salário diferenciado do professor, a gente chama pode ser chamado de normal, no professor do dia a dia, o professor concursado enfim. Como é que funciona aqui em Brusque? Qual é a carga horária desse professor da Escola Cívico-Militar? Ele tem o valor que ele recebe é o mesmo do professor que é concursado? Como é que é essa situação de remuneração? Só para a gente deixar a sociedade ligada em relação a isso e atualizada, professora Fran. Certo. Aqui no município de Brusque, nós temos a implementação de um programa cívico-militar, diferente de São Paulo, que estabelece e cria uma escola militar, como é da Polícia Militar, como Blumenau tem, né?
Quando essa legislação foi construída, nós olhamos, né, tanto para o Paraná, quanto para São Paulo, quanto para outros lugares, tanto para o antigo programa do governo federal, para identificar aquilo que dentro da legislação educacional era possível trazer. Eu sempre falo em toda a comunidade que eu vou, quando eu vou apresentar os assessores cívicos, que nesse momento em que a gente vive hoje, a educação precisa trazer outros profissionais para dentro da escola para nos ajudar com as demandas que existem nesse momento, que é o caso do psicólogo escolar, do assistente social e dos assessores quando eles recebem o programa. Então, no nosso programa, os assessores cívicos, eles não são professores, eles não entram na sala de aula, eles têm atribuições relacionadas ao gerenciamento da disciplina, da organização, dos atos cívicos, de auxiliar a diretora quando tem que fazer a buscativa, tem que ir até na casa do estudante que não está indo para a aula, esse assessor acompanha. Em cada escola são 3 assessores masculinos e uma assessora feminina também. O banheiro, né, nesse momento do intervalo, fica monitorando esse controle. E com isso, ele não se enquadra no quadro do magistério como professor para dar aula dentro da sala de aula. Ele tem o cargo dentro da nossa hierarquia de trabalho, ele é do assessor em comissão, né? Depois vem o chefe, o diretor, o secretário. Então, ele é o salário da base. Se eu não estou enganada, agora é 3.000 e alguma coisa, é o pagamento do assessor, né? Eles entram na prefeitura por meio de cargo em comissão, né? Mas aí, nesse caso, agora tivemos a instalação de novas escolas, né? Foram mais 2? Aires Gevaerd e Escola Poço Fundo. Certo. Nisso aí, foi feito processo seletivo para mais... Na verdade, o processo de seleção, ele é um processo para a gente receber as informações desse profissional, assim como o prefeito fez também o banco de talentos, né? Dos secretários, dos diretores. Vamos lá, traz o teu currículo aqui para a gente selecionar. Então, esses profissionais passaram por esse processo de seleção com entrevistas, indicaram aí quais foram as áreas que trabalharam, qual sua patente, aonde que serviram, né? Então, com isso, a gente consegue entender se o perfil daquele profissional vai contribuir para o programa ou não. Assim como a gente tem o programa de robótica, dos clubes de robótica, tem o programa de reforço escolar, que é o Aprende Mais, o programa das escolas cívico-militar, ele vem para auxiliar na organização lá dentro da escola, né? Vamos abrir aqui, tem várias perguntas, Eu quero começar com esse caso, não sei se é com a Fran, mas talvez ela possa dar uma resposta. Eu recebi semana passada aqui de um morador do Poço Fundo a seguinte mensagem. Bom dia, Valdomiro. Estou com a seguinte situação. Não é só minha e estudantes do Poço Fundo. Meu enteado começou a estudar na escola Ivo Silveira. Moramos no Poço Fundo. Em contato com o PEMUT, foi dito que teria que fazer uma nova licitação para o ônibus do Poço Fundo para o Ivo Silveira. Ou seja, o pessoal do Poço Fundo que estuda no ensino médio matutino está sem fretamento de ônibus e teria que pegar o ônibus da linha normal, né? O que a secretária consegue nos dizer a respeito dessa situação aqui, pegando essa como base? Então, o município de Brusque possui convênio com a Secretaria do Estado. Então, eles nos contratam para prestar o serviço de transporte escolar para as crianças menores do ensino fundamental e também ensino médio. E nesse início de ano, nós recebemos, no ano passado fomos comunicados que haveria uma troca de horário do ensino médio, e nesse início de ano passou ali, primeiro ia começar às 7h15, terminar às 11h45, depois mudou, por fim, o horário estabelecido está agora das 7h30 até o meio-dia para o ensino médio. O ensino fundamental, horário normal. Então, o combinado com a Secretaria de Educação do Estado era que para o ensino médio, então, um passe, porque não tem como nós ficarmos com o ônibus esperando 30 minutos com as crianças pequenas dentro do ônibus, e também não tem como fazer 2 viagens, porque o convênio é para uma linha, né? Então, ontem o Rodrigo esteve, né, que é o chefe lá do transporte na Secretaria, ele sentou também com o pessoal aqui do nosso Brusque para ajustar horários, para atender essa demanda nova que surgiu na cidade nesse ano, que é do ensino médio. E aí, nas localidades onde não há linha do nosso Brusque, aí será preciso, então, se o Estado, por assim entender, contratar mais uma licitação para prestar o serviço daí nessa localidade. Daí.
Como é o caso desse aqui, então no caso tem que aguardar essa licitação. Isso, que daí são tratativas administrativas que, junto com a Secretaria do Estado, que é a responsável pelo ensino médio, que nós estamos aí trabalhando agora, né? Perfeito. Secretária, eu sei que vocês fazem as formações com os professores antes, Sim. né? Uhum. Eu queria tentar entender contigo, que é uma gestora da educação, porque também é um cenário que eu tenho visto em casa. Eu queria entender como é que vocês têm tratado isso. Uhum. Que é os alunos que estão usando inteligência artificial para fazer. Mas é uma verdade, né? Você hoje tem acesso na mão no celular lá para fazer uma redação, uma tarefa de escola. Você pega, você até já fotografa e já sai lá. Como é que pedagogicamente isso pode ser tratado para não prejudicar a própria aprendizado do aluno? Como é que você imagina isso? Enfim, esse cenário? Então, para não jogar tarefa no GPT fazendo tarefa. Como eu disse, a educação, ela é um espaço vivo que a gente vai mudando, se adaptando conforme a necessidade do tempo que a gente vive. O meu tempo de infância tinha que decorar a tabuada. Sim. O tempo de agora as crianças precisam aprender programação. Então, aqui em Brusque nós estamos desenvolvendo e até junho vamos implementar o currículo da educação tecnológica. Então, todos os professores de todas as áreas, elas vão precisar obrigatoriamente trazer para dentro da sua disciplina informações sobre exatamente isso. Então, a professora de português trabalhar com as crianças, uma boa redação ela já trabalha, mas assim, vamos identificar aquilo que é fake news, não é fake news. O professor de matemática trabalhar a questão de algoritmos, de sequência, para a programação funciona dessa forma. O que as crianças e nós precisamos aprender é que a máquina funciona com aquilo que eu peço para ela fazer. Então, as crianças precisam saber e entender que nós precisamos ensinar a máquina primeiro. E para ensinar a máquina, eu preciso saber. Então, fizemos um processo seletivo no final do ano passado com um cargo novo, né, que é o professor de tecnologia educacional. Nós tivemos aí 15 professores que são habilitados e aprovados nessa área e que estão sendo convocados e que irão para as escolas trabalhar junto com o professor de geografia, que é mediador. Como que usa o Google Maps, por exemplo, né? Como que eu faço a localização? Outros professores, como que eu tenho a proteção dos meus dados, das minhas informações, né? Então, isso são todos temas atuais, contemporâneos, que precisam estar dentro da sala de aula. E aí começa o processo de implementação. Nós não conseguimos trazer uma matéria para esse currículo porque a nossa hora-aula de 4 horas já é insuficiente para tudo aquilo que a gente precisa obrigatoriamente ensinar às crianças. Mas a intenção de trazer um professor de educação mediador e os próprios professores têm que incluir no seu currículo, está sendo desenhado. Agora, no mês de março, o Conselho da Educação aqui do município vai aprovar esse nosso currículo para que daí, então, abril, maio e junho, a gente de fato faça reunião, formação com os professores das áreas e apresente a eles ali essas novas habilidades que precisam fazer parte do seu dia a dia da sala de aula, né? Deixa eu registrar algumas mensagens aqui do WhatsApp. A Joyce está dizendo que às 22 horas deveria ter ônibus normal que passa pelo Águas Claras para o Ponta Russa. Os alunos não têm meio de transporte que sai de Ivo Silveira nesse horário das 22 horas. Aquilo que a secretária já trouxe, né? Perguntas aqui. Bom dia, Colégio Raul Amorim, existe um problema crônico na saída dos alunos às 17 horas, o trânsito ali fica um caos. Os pais param na fila dupla na frente do portão, garagens também na faixa amarela. Foi solicitado ano passado pela antiga diretora a mudança daquela via para mão única, até agora nada foi feito. Gostaria de ver com a secretária se ela poderia nos ajudar nesse caso. Isso, sim. Ali no ano passado, inclusive, eu conversei com um grupo de pais que trouxeram demanda, né? Nós temos um espaço destinado a estacionamento, que foi mapeado, foi desenhado, e aí, na ocasião, estudando lá junto com o Roberto, que agora está na Secretaria de Trânsito, a possibilidade da abertura de uma outra lateral, de um outro portão na escola, para que se divida, né? Não fica todos os carros estacionados na frente. Porque não sei se vocês se recordam, Raul Amorim, ela é como se fosse um triângulo. Então, tem rua aqui, tem rua aqui. Então, os pais estacionam nessa rua, atrapalhando, de fato, a entrada e saída dos moradores. Então, estacionando o carro nessa lateral, a gente dilui um pouco esse fluxo ali na frente da escola, né? Pergunta da Cleoni. Bom dia, pergunta à secretária como está a obra da creche do Limeira, se tem data para entregar. É aquela ali próximo do Sesc Centenário, né? Isso, né? Na verdade, a obra está passando nesse momento por uma reavaliação.
né? Então, a empresa que estava executando a obra foi identificado algumas falhas ali no processo. Então, a Secretaria de Infraestrutura solicitou uma análise técnica antes de dar continuidade nos próximos passos, ali, nos próximos etapas da obra, né? Então, nesse momento, ela encontra-se nessa fase de análise daquilo que já foi executado, se está tudo dentro do que era previsto, né? O fiscal do contrato esteve lá, então ele apresentou, isso aqui a gente precisa dar uma atenção antes de fazer o pagamento para poder seguir. Então, nesse momento, está nessa fase. Qual era a previsão de entrega dela? Final do ano. Final do ano. Isso eu acredito que vai atrasar por conta dessa questão de estarmos ali nesses 2 meses fazendo análise técnica da estrutura. A Luciana manda a seguinte colocação aqui, secretária. Ela diz o seguinte: bom dia, ela citou a situação de um menino aqui que a mãe, ele vai em meio período, a mãe precisa que ele vá integral. A informação que ela tem é de que ele tem que sair da vaga que ele está hoje para poder entrar na fila do período integral. Ela manda aqui os dados do aluno, tudo. Agora me explica, ela faz o questionamento: como uma mãe que trabalha o dia inteiro precisa da creche o dia inteiro, vai tirar o filho da creche, colocar ele na fila de espera de novo para poder conseguir uma vaga, sendo que ele já está matriculado? Até depois eu pego ali o nome certo para verificar. Cada situação é uma situação diferente, né? Aqui no nosso município nós temos alguns critérios de prioridades aprovados pelo Legislativo e que na disponibilização das vagas do período integral, essas famílias que têm critérios de prioridade maiores, elas acabam sendo contempladas com o período integral. Então, provavelmente é a reclassificação que ela está falando ali, porque ela foi contemplada para o parcial, não tenho como automaticamente transferi-la para o período integral, sem antes reavaliar os critérios, porque lá na fila eu posso ter alguém que tenha critérios maiores do que ela para ser contemplado, então, prioritariamente no período integral, né? A Rutineia faz aqui uma colocação que até ela já havia feito na semana passada, voltando à questão do ar-condicionado. Ela diz o seguinte: o meu filho estuda na Escola Augusta Dutra e ele fala que os professores têm medo de ligar o ar-condicionado porque tem um cheiro forte. Olha, no ano passado na Escola Augusta Dutra foi feita toda a higienização e não apresentaram defeitos na máquina, mas vou conversar com o Jânio para verificar se tem alguma situação nova ou se alguém comentou com ele essa questão do ar-condicionado, porque esse de fato é uma situação que não está aqui na minha lista de aparelhos, né? Por enquanto é isso, de mensagens aqui. Muito bem. O Rodrigo Santos, você tinha mais alguma coisa? Não, é só mais uma questão aqui, uma pergunta que surgiu sobre, mas você já falou, mas eu queria que você reforçasse para mim. A questão do uniforme de inverno vai ser entregue realmente, espera-se, antes do inverno? A gente vai fazer a compra agora, iniciou o mês de março, a gente faz a compra. Até eu respondi uma professora que me questionou nas redes sociais: por que não compra tudo de uma vez e entrega? Porque eu não tenho capacidade orçamentária para executar uma compra tão grande no início do ano. Fazer o verão e o inverno numa vez só. Então eu preciso fracionar, porque os recursos na educação, eles também não entram todos de uma vez só. Mensalmente os impostos são creditados e também a transferência do governo federal também é parcelada, inclusive da alimentação e tudo mais. Então nós vamos priorizando, vai primeiro o verão, agora faz em março a compra do inverno, para daí 45 dias depois iniciar a entrega daí. Muito bem. Algo mais, senhores? É isso. Satisfeito? É isso, satisfeito. A senhora fique à vontade se desejar. Sim. Eu gostaria de dar aqui, comunicar 2 grandes projetos que estão iniciando a implementação. Um deles em primeira mão não, porque esse já é um assunto que o prefeito vem anunciando para a categoria que trabalha na educação. Nós vamos ter a gratificação por valorização do trabalho educacional. Ontem finalizei a reunião com o prefeito no final da tarde, apresentei a ele toda a construção desses indicadores que levam aí o servidor a receber a premiação. Conversei também de forma rápida, fiz o contato com a Tânia, né, nossa presidente do sindicato, para que no dia 3 a gente possa apresentar ao sindicato esses indicadores, encaminhar para a Câmara e aí a legislação saindo do papel, a gente estar ali nas escolas acompanhando esses indicadores de qualidade da educação, para que de fato quem está lá todo dia fazendo um bom trabalho possa no final do ano ser gratificado com essa bonificação. E também o projeto IDEB Nota 10.
No ano passado eu até estive aqui quando os índices da alfabetização saíram, né? A gente tem um índice da cidade, né, que soma o município e o estado, e isso faz com que o município de Brusque não tenha atingido a nota, apesar de na rede municipal termos grandes avanços. Então, esse programa vem dessa necessidade de termos um reforço nas disciplinas de português e matemática. Então, diretor vai participar dessa formação, coordenador pedagógico, os professores de português e matemática vão receber material, os estudantes vão ter caderno de exercício para treinar esses exercícios, para que a gente possa, de fato, contribuir e ter aí nossa meta até 2020 e 2030 é 82% das crianças alfabetizadas no segundo ano. E esse é um trabalho que vai começar lá na pré-escola. Então, é um projeto bem robusto que vem lá da pré-escola até o 9º ano, com investimento nessa área de português e matemática para a gente reforçar ainda mais aquilo que é feito no dia a dia da sala de aula. Então, são 2 grandes projetos que a gente tira do papel aí, tem grandes expectativas na execução e na finalização